Olá, galerinha do segundo ano! Estamos aqui no dia 1º de setembro. Começamos mais um mês que ele vem aí cheio de coisas boas, muita alegria, muita saúde, muita paz. E nós vamos então dando continuidade aos nossos conteúdos, aos nossos estudos. E hoje o tema da nossa aula será conto. Vamos então ver um pouquinho mais sobre a nossa disciplina de português, abrindo então a sua apostila lá na página 19. Então prepare o seu material e vamos conhecer um pouquinho mais sobre este conteúdo. E nós iniciamos então com a leitura deste conto, O Presente de Agradecimento. Nem sei como agradecer a eles, Branca de Neve comentou com seu marido, o príncipe. Os dois estavam a caminho da casa dos 7 anões para fazer uma visitinha e levar um presente especial, um banquete para 7 reis. Branca de Neve olhou para as travessas e os cestos cheios de comidas deliciosas. Não parece o bastante, ela disse com um suspiro. Eles salvaram a minha vida. Tenho certeza de que vê-la feliz já é uma satisfação para eles, disse o príncipe, pousando o braço ao redor de Branca de Neve. Eles não querem riquezas e parecem felizes assim. Branca de Neve teve que concordar. Quando a cabana dos anões surgiu, ela se apressou. Mal podia esperar para rever os seus amigos. Então nós temos ali na página 19 este texto que fala um pouquinho de como foi o presente de agradecimento que Branca de Neve preparou para os 7 anões depois da história, depois que ela se casou com o príncipe e depois então que ela foi morar no castelo. Ela resolveu fazer uma visitinha para os anões, indo então até a casa deles na floresta. E vocês viram que bacana? Ela levou um banquete para os 7 reis. Então ela considerava agora os anõezinhos como seus 7 reizinhos. Que bacana, não é mesmo? Olha que consideração linda que a Branca de Neve tinha em relação aos seus amigos. E vamos então responder algumas questões em relação a este texto, a este conto que nós acabamos de ler, ainda na página 19. E após fazer a leitura deste conto, nós vamos responder algumas questões sobre ele. Ainda na página 19, nós temos a questão número 2, que diz o seguinte: de qual história fazem parte os personagens desse trecho? E aí você vai me responder que nós estamos falando ainda da história de Branca de Neve e os 7 anões. Então você pode escrever a resposta ali na questão de número 2. Já na questão de número 3, de quem Branca de Neve estava conversando? Com quem Branca de Neve estava conversando? Ela estava conversando com o príncipe, isso mesmo. Ela estava ali vindo na viagem conversando com o príncipe, agora o seu marido, não é mesmo? Isso. Na questão de número 4, sobre o que eles estavam conversando? Eles estavam conversando sobre a visita que fariam para os 7 anões. Branca de Neve estava ali bem preocupada se aqueles presentes, aquela comida, aquele banquete que eles haviam preparado realmente seria suficiente para deixar os 7 anões felizes. E aí o príncipe disse que não, para ela ficar tranquila, que realmente eles iam ficar muito felizes. E já virando a página, na página 20, nós temos mais uma questão, a questão de número 5. Aonde Branca de Neve e o seu marido estavam indo? Então esta também ficou muito fácil, né? Eles estavam indo para a casa dos 7 anões. Então você vai dizer ali que eles estavam indo para a casa dos 7 anões, que fica na floresta, isso mesmo. Preenchendo então todas essas questões, nós vamos para a questão de número 6. E nós começamos então a questão de número 6, lendo mais um trechinho.
Vamos ler junto comigo? Então diz assim: os dois estavam a caminho da casa dos 7 anões para fazer uma visitinha e levar um presente especial, um banquete para os 7 reis. Preste atenção que a palavrinha 7 reis veio marcada em negrito neste texto. Quem seriam os 7 reis? Quem será que seriam os 7 reis nesse texto, hein, pessoal? Eles estavam se referindo aos 7 anões, isso mesmo. Eu já havia comentado com vocês no início, na leitura do texto, que a Branca de Neve chamava os 7 anões como 7 reis. Por que será que ela chamava os 7 anões como 7 reis? Será que é porque eles tinham um grande reino? Será que era porque a Branca de Neve gostava muito deles? Ou será que eles usavam coroa? E então você vai marcar um X ali na resposta correta. Vocês lembram que durante a leitura do texto eu já havia comentado que a Branca de Neve gostava muito dos 7 anões. E ela levava, assim, uma consideração muito grande por tudo que eles haviam feito por ela. E então, já ficou fácil a resposta, não é mesmo? Marque um X na resposta correta. Voltando um pouquinho a respeito do texto que nós lemos na página 19, você irá responder a questão de número 7. Qual é o título do texto? Então, você vai dar uma olhadinha lá na página 19 e vai responder que o título do texto que nós acabamos de ler é O Presente de Agradecimento. Isso mesmo, então você vai escrever o título do texto ali na questão de número 7. Já na questão de número 8, nós vamos responder por que a princesa queria agradecer aos 7 anões. Por que será que ela queria agradecer aos 7 anões? Porque eles haviam salvado a sua vida. E é exatamente isso que ela fala no texto, né? Mas eles salvaram a minha vida. Isso não tem preço. Já na questão de número 9, os acontecimentos do conto, o presente de agradecimento, ocorrem antes ou depois dos acontecimentos do conto Branca de Neve e os 7 anões. E aí, pessoal, o que vocês acham? Acontece antes ou depois? Muito bem, acontece depois. Tudo isso que acontece agora no presente de agradecimento é justamente um resultado do que aconteceu naquele primeiro conto que nós já estudamos sobre a Branca de Neve e os 7 anões. Era justamente pelo fato dos 7 anões ajudarem a Branca de Neve, cuidarem dela contra a bruxa e tudo mais, que agora a Branca de Neve tem todo esse apreço, todo esse carinho, todo esse amor pelos 7 anões e veio então fazer este agradecimento. E aí você vai responder ali na questão de número 9, que ocorre depois, ok? E então finalizamos ali a questão da página 20. E na página 21 nós vamos para a seção Palavras de cá para lá, com o tema aumentativo e diminutivo. Com relação ao tema diminutivo, nós já falamos um pouquinho na última aula. E nós vamos ler um trechinho para relembrar um pouquinho sobre diminutivo. O trecho diz assim: os dois estavam a caminho da casa dos 7 anões para fazer uma visitinha e levar um presente especial, um banquete para 7 reis. A palavra visitinha foi empregada para indicar que a visita seria rápida ou a visita foi um gesto de carinho, de afeto. Então, a palavra visitinha foi empregada para indicar que era um gesto de carinho, de afeto. Muito bem, então marque um X nesta questão da atividade da letra A. E com isso você pode perceber que, dependendo da situação, o diminutivo pode ser empregado com sentido carinhoso, sentimental, de ternura. Por exemplo, na frase, esta é minha filhinha. A palavra filhinha tanto pode representar uma maneira carinhosa de se referir à filha, quanto indicar que se trata de uma filha pequena. Então, o diminutivo
Palavras terminadas com inha, usadas no diminutivo, pode se referir tanto a questões pequenas, também pode ser utilizada como uma forma de carinho, de afeto, ok? Então, nós terminamos ali a questão do diminutivo e agora sendo representados de formas diferentes. Vamos falar um pouquinho agora sobre o aumentativo? Na questão número 2 da página 21, se a Branca de Neve tivesse encontrado uma casa muito grande, onde viviam 7 gigantes, como poderíamos nos referir a essa casa? Nós diríamos que seria uma casinha, nós diríamos que seria uma casa ou nós diríamos que seria um casarão? Isso mesmo, nós diríamos que seria um casarão. As palavras que indicam tamanho aumentado estão no aumentativo. Então, nós temos ali outras palavras que também estão no aumentativo. Vamos lê-las? Então, vamos ler junto comigo? Amigão, cachorrão, gatão, carrão, pratão, copão, montão, janelão, engraçadão, livrão, cadernão, papelzão, borrachão. Olha que interessante, todas essas palavras estão no aumentativo. Então, você vai pintar ou grifar as duas últimas letras de cada palavra que você leu, igual eu fiz ali para você entender o que é para fazer. Em seguida, você vai completar esta frase no finalzinho ali na página 22. Complete a frase a seguir. As palavras no aumentativo geralmente terminam em ão. Isso mesmo, as palavras no aumentativo geralmente terminam em ão. Certo, pessoal? E então finalizamos ali a atividade número 3. Vamos agora para a atividade de número 4. Assim como nós vimos nas palavras que terminam com inha e inho no diminutivo, as palavras que terminam com ão nem sempre estão no aumentativo. Então, você vai circular as palavras que não indicam aumentativo. Eu já fiz uma para você entender como é a atividade. Por exemplo, a palavra feijão termina com ão e não está no aumentativo. Então, você vai ler com bastante atenção as outras palavras da atividade de número 4 e circular as que não estão no aumentativo, ok? Então, preste bastante atenção que essa atividade é bem facinho. E agora, pessoal, na atividade número 5, nós vamos observar com bastante atenção todas as figuras que nós temos nesta imagem. E esta é a casa de um gigante. Então, nós temos todos esses objetos que estão no aumentativo. E nós vamos completar este quadro logo abaixo, colocando o nome destes objetos todos no aumentativo. Será que nós vamos conseguir? Então, a apostila já começou e agora nós vamos continuar a atividade colocando os demais objetos todos no aumentativo, seguindo então a numeração de cada uma das figuras. Nós temos ali do número 1 até o número 8 e eu vou te ajudar um pouquinho, para depois você segue sozinho. Nós temos então o número 1, cadeirão, que já está feito na sua apostila. Número 2, nós temos a cortina, que para o gigante é um cortinão. No número 3, nós temos o tapete, que na casa do gigante é um tapetão. Número 4, nós temos um vaso, mas na casa do gigante vira um vasão. Número 5, nós temos a almofada, mas na casa do gigante não é uma simples almofada, é um almofadão. Isso mesmo! Já na figura de número 6, nós temos um quadro, mas na casa do gigante vira um quadrão. Isso mesmo! Já no número 7, nós temos um livro, mas para o gigante é um livrão. Na questão, então, de número 8,
Número 8, nós temos uma janela, mas na casa do gigante é muito grande, vira um janelão. Muito bem, preenchemos então todo este quadro e finalizamos a nossa atividade de hoje, finalizamos a nossa aula de hoje, terminamos todas as nossas atividades e eu deixo aqui aquele abraço bem apertado e aquele beijo no seu coração. Até amanhã, pessoal, na nossa aula. Beijo, até mais!